Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre uma característica de Jesus que eu acho que você nunca parou para pensar nela. Vamos falar sobre a alegria de Cristo, a alegria indestrutível, a alegria de Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um capítulo do nosso livro, Um Homem Chamado Jesus Cristo. Estamos conhecendo o Senhor em diversos aspectos. E o aspecto de hoje que vamos estudar é sobre a alegria. E vamos ler aqui os nossos versículos chaves, tá bom? Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Hebreus 1:9. Mateus 25:21. Muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Gente, esse capítulo, ele me alegrou muito. Eu estou muito feliz em poder compartilhar ele com vocês. Então, presta bem atenção, a gente vai ler ele com bem cuidado e vamos entender um pouquinho o que é que esse autor quer falar pra gente sobre a alegria do Senhor, tá bom? E ele começa o capítulo dizendo assim: Se você for resgatado por um salva-vidas das águas turbulentas do Oceano Atlântico, não vai querer saber se ele se sente ou não triste. Quando estiver abraçando sua família na praia, não vai se preocupar com a saúde mental daquele que o salvou de um afogamento. Mas, com a salvação que nos é concedida por Jesus, as coisas são bem diferentes. Jesus não nos salva para nossa família, mas para Ele mesmo. E se Ele estiver entristecido, nossa salvação não nos trará a alegria. Não será para nós uma grande salvação. Então veja, o capítulo começa dizendo: o Senhor nos salva. Sim, Ele nos salva. Mas Ele não salva a gente para a nossa família, né, para a nossa vida, para o nosso próprio eu. Ele não salva a gente para a gente viver para nós mesmas. Ele nos salva para Ele. Então somos salvas sim, mas somos salvas para o Senhor. Somos salvas para que Ele seja Senhor sobre as nossas vidas. Então a gente já viu isso aqui, né, nos primeiros estudos do livro. O Senhor é o nosso Senhor e Salvador. O nosso Salvador e Senhor. Então Jesus nos salva, sim, nos salva. E agora Ele é Senhor sobre nossas vidas. Né? Então o texto continua: o próprio Jesus e tudo o que Deus representa para nós por meio dele é nossa grande recompensa e ponto final. Ou seja, a nossa grande alegria é termos o Senhor conosco. Essa é a nossa alegria. A nossa alegria não é termos uma família perfeita. A nossa alegria não é termos um bom emprego. A nossa alegria não é termos uma casa maravilhosa. A nossa alegria não é termos um bom casamento. Não. Essas coisas, elas são graça de Deus sobre a nossa vida, mas a nossa alegria é o Senhor. Sabe por quê? Porque se você perder todas essas coisas, o que será da sua alegria? Se você perder o seu marido, né, quando seus filhos saírem de casa, né, e se de repente você precisar se mudar e você não tem mais aquela casa perfeita, o que vai ser da sua alegria? Né? Se a sua alegria não for o Senhor, você vai viver entristecida. Né? E tem tantas mulheres que estão vivendo entristecidas. Por quê? Porque a alegria delas não está no lugar certo. A alegria delas não está na verdadeira alegria, que é o Senhor. Né? Então o texto continua aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 6:35. A salvação não significa apenas perdão de pecados, mas, acima de tudo, comunhão com Jesus. O perdão tira todos os empecilhos do caminho para que isso possa acontecer. Se essa comunhão não for plenamente prazerosa, não haverá grande salvação. Se Cristo estiver triste ou até mesmo indiferente, a eternidade não passará de um longo suspiro.
Ou seja, se não existir prazer na sua relação com o Senhor, se não existir realmente essa relação prazerosa entre você e Jesus, entre você e o seu Salvador, não existe de fato gozo na sua salvação. Então a sua salvação não é simplesmente para você não ir para o inferno, não é simplesmente para você se livrar da ira, mas é para você viver o céu hoje, é para você ter prazer e alegria no seu Senhor, né? E ele continua dizendo, mas a glória e a graça de Jesus nos mostram que ele é e sempre será uma alegria indestrutível. Eu digo glória de Jesus porque a tristeza não é gloriosa. E digo graça de Jesus porque a melhor coisa que ele tem para nos dar é a sua alegria. Veja o texto quando diz lá em João 15, ele diz assim, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus não seria totalmente misericordioso se simplesmente aumentasse minha alegria até o seu ponto máximo e depois deixasse de conservar dentro de mim essa alegria. Minha capacidade de me manter alegre é muito limitada. Assim, além de se oferecer para ser o objeto divino de minha alegria, Cristo derrama sua própria alegria em meu ser para que eu possa alegrar-me nele com a verdadeira alegria de Deus. Isto é glória, isto é graça. Então veja, além do Senhor ser a nossa alegria, ele ainda derrama da sua alegria sobre nós. Veja, nós não temos capacidade sozinhas, no mundo em que vivemos, no mundo mal em que vivemos, de sermos alegres o tempo inteiro. Não, nós não temos. A alegria do Senhor é a nossa força. Se não fosse o Senhor colocando a alegria dele em nosso coração para nos completar, nós não seríamos alegres, porque o mundo é mau. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o crente é alegre, o crente é feliz, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós temos alegria. É por isso que Paulo pode dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque ele sabe que essa alegria não vem de você. Essa alegria vem do Senhor. É Ele quem coloca no seu coração. E em sendo Ele, não tem como dar errado. Em sendo Ele aquele que preenche o seu coração, sendo Ele a sua alegria, Ele completa você. E você, de fato, sente que a sua vida não falta nada. E que você pode sim cantar, louvar ao Senhor, né, colocar um sorriso no rosto e começar o seu dia. Então vamos continuar aqui. Não é glorioso ser triste, né? E Cristo nunca foi triste. Desde a eternidade ele tem sido o espelho da infinita jovialidade de Deus. A sabedoria de Deus proferiu estas palavras em Provérbios 8:30. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Então o Cristo eterno, a alegria de Deus, né? E igualmente autor da criação, estava sempre se alegrando na presença de Deus. Essa afirmação se repete 2 vezes no Novo Testamento. Em Hebreus 1, 8 e 9, Deus diz ao Filho, não aos anjos, né? Essas palavras maravilhosas. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te entre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Jesus Cristo é o ser mais feliz do universo. Sua alegria é maior que a alegria de todos os anjos do céu. Ele espalha perfeitamente o júbilo infinito, santo e incontido do seu Pai. Você já parou para pensar em Jesus dessa forma? Você já parou para pensar que Jesus é alegre?
né? A gente vê tanta característica de Jesus, a gente vê Jesus poderoso, a gente vê Jesus glorioso, a gente vê Jesus misericordioso, Jesus humilde, mas você já parou para pensar que Jesus é alegre? Pois é. E sabe em quem devemos nos espelhar sempre? É nele mesmo. É nele mesmo. A nossa vida tem que espelhar Cristo. E se Cristo é alegre, eu sou alegre também, né? Então ele continua. Outra vez em Atos 2, 25 a 31, Pedro interpreta o Salmo 16 para referir-se a Cristo. E ele diz: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição, e me encherás de alegria na tua presença. Veja, o Cristo ressurreto afastará as sombras da morte e se alegrará com a verdadeira alegria de Deus. A glória de Cristo é sua alegria infinita, eterna e indestrutível na presença de Deus. Então, veja como Jesus ele fala sobre a sua alegria em estar em comunhão com o Pai. E a nossa alegria é a mesma alegria de Cristo. Se estamos em comunhão com o Pai, sim, nós temos alegria porque existe prazer nessa comunhão com o Pai. Existe algo prazeroso nessa comunhão que nos dá a alegria que a gente precisa para viver, né? A alegria de viver, na verdade, né? Mas se não é glorioso ser triste, também não é glorioso ser indiferente. A alegria despreocupada de um salão de baile, a alegria irreprimível, né, de jantares e banquetes, né, é diferente. Uma é banal, a outra é triunfante. Uma é indiferente, a outra é gloriosa. Há um sorriso artificial que nunca soube o que significa sofrimento. E isso não é digno de um bom pastor ou de um grande salvador. E Cristo é um grande salvador. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que a verdadeira alegria vem de saber o que é sofrimento, né? Então, quem nunca teve um grande sofrimento também não sabe o que é uma grande alegria. Os contrastes, eles trazem para a gente um peso maior. Então, quando a gente tem uma grande alegria, a gente o tem porque a gente sabe o que é uma grande tristeza, né? Então, quando a gente recebe uma boa notícia, a gente se alegra porque a gente sabe o que é receber uma má notícia, né? Então, eu quero chamar você para discernir a sua vida, né? Discernir aquilo que você vive, parar para pensar que tantas vezes você tem motivos sim de se alegrar e você não está se alegrando. Você tem tantas notícias ruins que você deixou de receber, tantos diagnósticos de doença que você não tem, né? E você não se alegra com a sua saúde, você não se alegra porque os seus filhos estão bem, você não se alegra porque a sua vida está tranquila, não, né? Porque parece que não existe grande contraste, né? Então, quando a gente vive pouco contraste, a gente também tem pouco peso, né? Nas duas medidas, na alegria e no sofrimento. Mas não precisa você viver um grande sofrimento para viver uma grande alegria. Jesus, ele traz essa alegria para o nosso coração, no nosso dia a dia, né? E traz para a gente o discernimento do que é o prazer de estar com o Senhor. Se você buscá-lo, se você de fato estiver buscando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, tendo comunhão com Deus, você vai experimentar a verdadeira alegria, sem precisar de um grande contraste de sofrimento, né? Então, o texto continua aqui. Por conseguinte, esse homem de alegria indestrutível foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, Mateus 26, 38. Esse grande sumo sacerdote é capaz de compadecer-se de nossa fraqueza, porque sofreu todo tipo de provocação como um homem igual a nós. Hebreus 4.
Ele chorou com os que choram, João 11, e alegrou-se com os que se alegram, Lucas 10. Ele teve fome, Mateus 4, sentiu cansaço, João 4, foi abandonado, Mateus 26, traído, Mateus 26, açoitado, Mateus 27, sofreu zombaria, Mateus 27, e foi crucificado, Mateus 27 também. A alegria incontida não significa que existe apenas alegria. Será então que Cristo teve os seus sentimentos divididos entre alegria e tristeza? Poderia uma alma infinitamente gloriosa ser atormentada? Atormentada, sim, mas não dividida e desunida. Cristo foi complexo, mas não foi perturbado. Havia notas divergentes na música da sua alma, mas o resultado foi uma sinfonia. A complexa estratégia de guerra de um general pode dar ao inimigo um triunfo temporário, mas a grande vitória final será do general. Não existe nenhum sinal de perturbação na mente do general, a não ser na imaginação daqueles que estão vendo apenas uma parte do campo de batalha. Mas a glória é do general. O Oceano Pacífico pode estar sendo atormentado por tempestades e vendavais, mas visto de cima, a uma altura de 160 quilômetros, nota-se apenas uma imensa quantidade de águas profundas, calmas e gloriosas. O que é que ele quer dizer aqui? O autor está querendo dizer que apesar do que Cristo viveu e do sofrimento que ele passou aqui, tudo isso tinha um propósito e uma vitória final do grande general, né, que é o nosso Senhor. Então, aquilo ali era parte do plano de Deus, todo aquele sofrimento. Mas Cristo nunca foi triste, né? Cristo nunca deixou de ser alegre. Ele passou por aquele momento de tristeza, mas ele não é triste, entende? Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós passamos por momentos de tristeza, passamos por momentos de sofrimento, mas nós não somos tristes. Essa não é a nossa identidade. A nossa identidade está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. E se o nosso Senhor é alegre, nós também somos alegres. Então, entenda que a tristeza, ela pode vir sorrateiramente ali alcançar nosso coração em algumas circunstâncias difíceis, né? Mas nós não vamos nos afundar nela, porque essa não é a nossa identidade. Não somos pessoas tristes, somos pessoas alegres, certo? Nos momentos de agonia no Getsêmani e no Gólgota, Jesus foi sustentado por uma alegria indestrutível. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12. E qual foi essa alegria que o sustentou? Foi a alegria de receber a adoração daqueles por quem ele morreu, a fim de que se alegrassem em Deus. Qual foi a alegria do Senhor? A alegria do Senhor foi você. Ele estava lhe vendo ali. A alegria do Senhor foi saber que você faria parte do seu reino. Isso é maravilhoso demais, né? Então ele olha para a alegria que estava proposta para ele após a cruz e ele suporta a humilhação e o sofrimento da cruz por causa da alegria. Veja, hoje Jesus está no céu exultando alegremente junto com os seus irmãos. Entenda, nós somos o objeto da alegria do Senhor. Ele olhou para nós e se alegrou. Ele olhou para a obra de Deus e ele se alegrou. Ele olhou para todo o plano de salvação e ele se alegrou. Como podemos ser tristes? Como podemos não ser alegres se nós fazemos parte de todo esse plano de alegria e gozo eterno do Senhor? Né? O texto continua aqui. Peraí que agora... Deixa eu ver onde é que eu estava.
aqui. O bom pastor alegra-se quando encontra uma ovelha perdida. Imagine como ele se alegra quando encontra exércitos incontáveis de almas resgatadas. Será que existe aqui uma lição sobre a forma pela qual devemos sofrer? Você já notou que não devemos apenas imitar os sofrimentos do Senhor, mas também a alegria do Senhor no sofrimento? Paulo disse aos Tessalonicenses: de fato, vocês se tornaram imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Foi a alegria do Senhor na aflição que alimentou aquela jovem igreja. Este é o chamado para nós em nossos dias. Será que aceitaremos sofrer pela causa de Cristo? Não com tristeza, mas simplesmente sofrendo. Será que atenderemos ao chamado registrado em Hebreus 13, que diz assim: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou? A resposta está nesta questão. A cidade de Deus é mais desejável para nós que a cidade do homem? Será que o céu é algo desejável para o nosso coração? Será que a gente almeja o céu muito mais do que a gente almeja a glória aqui na terra? Será que responderemos: não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir? Será que é isso que a gente responde? Ou nos apegaremos aos tesouros transitórios do Egito? Né? O que é que ele está dizendo aqui? Será que a gente vai aprender a sofrer? Veja, será que a gente vai aprender a passar pelo sofrimento com alegria? Veja, porque a alegria, ela vem, a alegria ela está dentro do nosso coração, independente da circunstância que está ali fora. Então, você pode estar passando por uma situação difícil, por uma situação de sofrimento e mesmo assim ter alegria. É isso que o texto diz. Sabe por quê? Porque você está olhando para o alvo. Você está olhando para a cidade celestial e não para as coisas transitórias aqui. Agora, se você olhar para o que é transitório, para o que é passageiro, você não vai descobrir o que é a verdadeira alegria que vem do Espírito. Você vai se perder nas coisas aqui do mundo. E aí sim vai vir sofrimento. Porque o sofrimento vem pela falta dessa alegria, pela falta desse Espírito enchendo a gente, né? Para aqueles que têm provado a alegria de Jesus, não existe nada mais convincente do que a esperança inigualável de ouvir sua palavra final. Muito bem, servo bom e fiel. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. A cidade de Deus é uma cidade de alegria. E essa alegria é a alegria indestrutível de Cristo. Então, minhas irmãs, será que é isso que o nosso coração almeja? Será que a gente está olhando para o nosso Senhor e pensando assim: eu quero ouvir do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Será que é essa alegria que a gente almeja alcançar? Ou a gente está buscando alegria no lugar errado? Será que as coisas que a gente tem buscado aqui nesse mundo estão tomando o lugar da verdadeira alegria, que é a comunhão com Deus? Veja, a sua verdadeira alegria é o prazer em Deus. A sua verdadeira alegria é a comunhão com Deus. Aqui o capítulo vai dizer pra gente que existem duas formas de alegria. É a comunhão com Deus e é a alegria de Cristo em nosso coração, que faz com que mesmo que eu não tenha capacidade de ser alegre, Ele coloca isso em mim e Ele me dá a força necessária para caminhar em alegria. Sabe que muitas vezes a gente não sabe de onde vem essa alegria, muitas vezes a gente não sabe como a gente tem conseguido passar por tantas lutas e continuar de pé.
Eu vou dizer a você, eu sei sim, é a alegria do Senhor, a sua força. É a alegria do Senhor que tem lhe sustentado. É o Espírito Santo que tem colocado alegria no seu coração e tem feito você caminhar. Não vem de você, essa força não vem de você. Essa força vem dele. E é por isso que você precisa buscar o Senhor. É por isso que você não pode desistir de ler a Bíblia. É por isso que é tão importante conhecer profundamente quem é o nosso Senhor. E hoje a gente está conhecendo um Jesus que é alegre. Um Jesus que se alegra, um Jesus que tem prazer em estar em comunhão com o Pai e com os santos. É um Jesus que, vislumbrando a alegria eterna, a salvação dos regenerados, a salvação daqueles que ele estava morrendo ali na cruz por eles, ele conseguiu suportar a cruz. Então veja, o sofrimento não quer dizer que a gente deixou de ser alegre. A alegria, ela está dentro de nós, porque o Senhor está dentro de nós. A gente pode passar por momentos entristecidos, mas vão ser momentos. Aquilo ali não vai perdurar na nossa vida. Aquilo ali vai ser passageiro, do mesmo jeito que foi para Jesus. Todo o sofrimento que ele passou aqui por nós foi momentâneo, mas a glória e a alegria e o gozo são eternos. Então imagine que na eternidade, que significa hoje nós já vivemos a eternidade, nós vivemos a alegria plena todos os dias, né? Então, mulher de Deus, você é alegre. Tira esse rosto aí franzido, essa testa franzida, levanta a cabeça, porque o Senhor lhe dá a alegria. O Senhor é a sua força para você caminhar todos os dias, olhando para o alvo, olhando para o céu, olhando para o lugar que você vai contemplar o Senhor face a face. Não se perca pelo caminho. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que está ao seu redor. Não fique pensando nas coisas aqui desse mundo, porque elas vão passar. Mas a alegria do Senhor vai ser eterna. Então é isso, irmãs. Eu espero que nessa noite você tenha conhecido um pouco mais do Senhor de uma forma diferente. Que você tenha aprendido um pouco mais sobre Jesus e que você possa ensinar a outras pessoas aquilo que você aprendeu. E eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor pela sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado quem o Senhor é. E eu quero pedir, Senhor, por todas as irmãs que me assistem agora, que o Senhor coloque a certeza da salvação em seus corações e a alegria e o gozo que vem do Espírito Santo dentro delas, Senhor. Que elas possam olhar para o alvo que é Cristo, que elas possam olhar para o alvo que é a cidade celestial, onde não existe choro, onde não existe lágrimas, Senhor, mas que existe alegria eterna e prazer na tua presença, Senhor. Nos faz desfrutar desse prazer ainda hoje, Senhor. No dia de hoje, Senhor, nos faz experimentar o céu. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mulheres, até a próxima terça-feira. Estaremos juntas aqui em mais um capítulo sobre um homem chamado Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.